Olá, bom dia ou boa tarde, eu não sei que hora que vocês vão assistir isso daí, pessoal da ETEC Uirapuru, ou para ser um pouquinho mais preciso, o pessoal do primeiro ETIM. Eu não sei se é assim que se pronuncia, primeiro ETIM, ou se eu teria que soletrar isso, mas enfim, vocês sabem melhor do que eu. Meu nome é Clayton, e apesar do nome gringo, eu sou um brasileiro que vive no Canadá, para ser mais específico, na província do Quebec, e para ser ainda mais específico, na cidade de Montreal. Eu estou aqui diante de vocês hoje a pedido da Mariana Galhardo, que eu imagino que vocês conheçam aí, bem, né? Para poder passar um pouco das minhas experiências aqui no Canadá e dos meus pontos de vista daqui do país, né? Inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou casado com uma canadense, e é por esse motivo que eu deixei o Brasil e acabei vindo morar aqui. No caso, ela morou comigo no Brasil durante 4 anos, e por saudade da família, saudade dos amigos, e por questões de convívio cultural, esse tipo de coisa e tal, acabou me convencendo a vir pra cá morar com ela. E eu confesso que foi uma boa escolha que eu fiz. Apesar de amar de paixão o Brasil, de gostar muito da cultura brasileira, de admirar demais o povo brasileiro, assim, e de gostar de Brasil mesmo, assim, eu sou brasileiro mesmo. Eu confesso que eu gosto daqui. É um lugar agradável de se viver, assim, é bonito, enfim, é um lugar bem agradável de se viver. Bom, certo, para encurtar então o papo, eu vou procurar ressaltar aqui algumas coisas que eu considero interessantes, algumas coisas que eu considero relevantes para poder dividir com vocês, certo? Vamos lá então. Eu deixei o Brasil em dezembro de 2007, né, mesma data que eu cheguei aqui, para ser um pouquinho mais específico, na metade de dezembro. Todo mundo sabe que no Brasil tá um baita de um calor, e eu sabia, né, obviamente, que aqui tava frio, porque enquanto no Brasil é verão, aqui é inverno, enquanto no Brasil é inverno, aqui é verão, e assim por diante. As estações são todas invertidas, primavera no lugar do outono, outono no lugar da primavera e tudo mais. Na minha chegada aqui, como eu estava em São Pedro, né, que é uma cidade quente, em São Paulo, a gente estava num calor de 30 e tantos graus, chegando perto dos 40 ali, e eu acabei desembarcando aqui do avião num frio de -15. Vocês devem imaginar qual foi a sensação, assim, porque meu corpo adaptado ao calor do Brasil, chegar aqui numa temperatura de -15, de 15 graus negativos, abaixo de zero, tem que falar isso tudo pra ser bem redundante, mesmo pra vocês compreenderem certo o que eu tô falando, é um choque muito grande. Eu confesso que eu fiquei com medo de sair de casa, confesso que eu fiquei com medo de sair do avião, porque eu falei, cara, eu não vou suportar esse frio. Eu vim bem agasalhado, apesar de estar com um All-Star no pé, louco. Tava com um All-Star no pé, mas eu tava com um casaco até que razoável, com uma blusa razoável, uma calça razoável, só que eu tava com uma calça só. Nunca façam isso. Chegando aqui no Canadá, o ponteirinho passou do zero, 2 calças, garantido. E eu fiquei uma semana inteira em casa com medo de sair. Eu falei, mano, eu não vou aguentar o frio lá fora. Ainda mais que eu trouxe do Brasil a minha cachorrinha, né, a Canela. E eu tenho que passear com ela todo o tempo, ela tá indo aqui. E eu tenho que passear com ela todo o tempo. E naquela época eu tinha que sair com ela, eu saio com ela geralmente 3 vezes por dia. Naquela época eu tinha que sair todo o tempo com ela. E eu falei, caramba, meu, como é que eu vou sair de casa, né? É terrível isso. Obviamente eu acabei me adaptando, com o passar do tempo, meu corpo foi se habituando ao inverno e hoje eu me considero uma pessoa bem adaptada ao frio. Eu não sinto frio facilmente, não. E, bom, mudando de assunto, nesse mesmo período de chegada aqui eu acabei encontrando com a família e os amigos da minha mulher. Todos ótimas pessoas, não tenho o que reclamar deles. No geral, as pessoas aqui do Canadá são bastante educadas, bastante inteligentes também, bem informadas, são pessoas solidárias, são pessoas bacanas, assim, eu não encontrei, pelo menos não comigo, assim, claro que com algumas raras exceções, aquela hostilidade que se fala muito na Europa, né, que chega lá um estrangeiro, os caras tratam com uma certa hostilidade. Aqui não é assim. Aqui as pessoas são mais receptivas, apesar de elas ficarem tratando às vezes como um bebezinho, assim, porque como você não fala bem no início a língua deles, eles acham que você não sabe de nada e é uma impressão errada que eles têm, né? Mas eu não culpo eles. Pelo menos eles não maltratam ninguém aqui, assim. Pelo menos eu não presenciei isso. Já vi pouquíssimas vezes pessoas que te olhavam meio torto, assim, e você sabe que elas estão te olhando torto porque você não é nativo. Mas isso é coisa rara, é muito raro. De 5 anos aqui, se eu puder contar pra vocês, 2, 3 casos, eu tô ainda exagerando um pouco.
Outro ponto também para poder falar, para poder comentar com vocês, é a questão gastronômica daqui. Nós estamos na América do Norte, as pessoas geralmente comem bastante fast food, mas a gente pode dizer que aqui em Montreal as pessoas comem um pouco menos. Elas estão mais interessadas em comidas do mundo, assim, elas comem em restaurantes tailandeses, restaurantes japoneses, restaurantes chineses, restaurantes gregos, restaurantes árabes. Eu também, né? Eu vou lá sigo esse fluxo aí, vou comer em todos os restaurantes aqui. E é bem mais barato do que é no Brasil, esse tipo de comida. Esse tipo de comida aqui tem preços de fast food, né? Então, por isso que as pessoas acabam escolhendo mais esse tipo de alimento ao fast food. Certo. Para poder encerrar esse tópico sobre cultura, eu gostaria de falar sobre a língua, né? A minha adaptação linguística aqui aconteceu até que rapidamente e tranquilamente também. A língua oficial do Quebec, da província do Quebec, é o francês, não o inglês. Apesar do restante todo do Canadá falar inglês, o Quebec fala francês. Claro, se fala muito inglês aqui, se vê inglês o tempo todo na rua, mas é a segunda língua daqui, não é a língua mais importante, a mais importante é o francês. Eu falo francês fluente e consigo falar um pouco de inglês. Geralmente os imigrantes, eu no caso, falam 2, 3, 4 línguas. Eu falo 3,5. Falo português, falo francês, falo um pouco de inglês e falo espanhol. Falo 3,5, apesar de eu ter citado 4 línguas aqui, porque o meu inglês ainda não está tão bom assim. Eu consigo entender bem, mas eu não consigo ainda me expressar tão bem assim. Eu acho que isso dá para encerrar aqui o tópico sobre cultura. Vamos para o próximo passo. Nesse próximo tópico agora, eu vou procurar não me prolongar muito, porque eu imagino que é um ponto que vocês já estudaram, eu imagino que é um ponto que faz parte do trabalho. Eu imagino, mas não sei. Então eu vou ser bem conciso, vou procurar só falar um pouquinho, o mínimo dele. Eu vou falar de política, né? A gente vive aqui no sistema de monarquia constitucional, ou seja, a gente tem ligação com a coroa britânica, e o país ele é dirigido pelo primeiro-ministro. Ele tem autonomia parlamentar e é dirigido pelo primeiro-ministro, que eu imagino que também vocês já saibam, ou se não souberem, se não sabem, vão saber agora, é o Stephen Harper, que é um governador de direita, extremamente conservador. Não queria dar assim o meu ponto de vista político, mas eu tenho uma visão mais de esquerda, então você já deve imaginar que eu não gosto muito do governo dele, e na verdade, para ser bem sincero, a grande maioria, pelo menos aqui no Quebec, não gosta do governo dele, porque as pessoas aqui têm um sentimento político mais libertário, um sentimento político mais progressista e menos conservador, que é a minha visão política, mais progressista, mais libertária, esse tipo de coisa. E aqui a maioria é assim. No restante do Canadá não. No restante do Canadá, na parte inglesa do Canadá sobretudo, as pessoas são mais conservadoras. As pessoas tendem mais a ter o tipo de mentalidade que os americanos têm, né, que os estadunidenses têm. É aquele tipo de mentalidade mais fria. Por isso que eu não sei exatamente assim qual seria o grau de hostilidade no restante do Canadá em relação aos imigrantes. Bom, eu não vou me prolongar, como eu disse, e eu vou falar agora do próximo tópico. Bom, esse é o último tópico, né, porque o vídeo já está bastante longo, e para poder encerrar o vídeo eu vou falar do clima, né, da questão climática daqui, que eu acho que é uma questão que interessa muita gente aí no Brasil. Primeiramente eu vou falar da primavera. A primavera é a estação que nós estamos vivendo aqui hoje. É um período que é de meia estação a frio na primeira metade da primavera e bem quente na segunda metade da primavera. A gente já chegou nesse ponto agora de estar bem quente, apesar de ter chegado um pouco mais cedo, esse calor assim. Para vocês entenderem bem o que eu estou falando em relação à primavera, isso aqui é a primavera. Bom, e eis aqui um dia quente em Montreal. Agora é início de primavera, só que tá bem quente, tá 20 e poucos graus hoje. O dia tá bem agradável, não tem uma nuvem sequer no céu, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou mostrar. E as árvores ainda estão começando a ter folhinhas. E é isso. Dia quente, gostoso, de camiseta, andando com a cachorra na rua. Certo. Encerrando então o assunto primavera, a gente vai falar agora do verão. O verão é o período que a cidade mais fervilha, a cidade de Montreal.
Na verdade, a província do Quebec fervilha no verão, assim, porque é uma província que tem um verão bastante quente, inclusive. O verão é que a gente pode chegar nas temperaturas de 30, 30 e poucos graus, assim, e às vezes, dependendo do lugar, a gente chega até bem perto dos 40, viu? É bem quente mesmo o verão. Mas ele dura exatos 3 meses. São 3 meses de verão, depois disso acabou o verão. Bom, agora eu vou falar então do outono. O outono também é o outono de desenho animado, né? As folhas começam a ficar secas, é muito bonito o outono aqui. As folhas mudam de cor, então tem árvores com folhas vermelhas, árvores com folhas amarelas, árvores com folhas já mais douradas, marrom. É bonito o outono, assim, elas caem todas no outono, é aquela coisa assim, fica um clima gostoso, principalmente na segunda metade, assim, quando tá começando a fazer o frio, antes de chegar no inverno, que a gente começa a se agasalhar, assim, faz um climinha, assim, tipo de beber vinho, e essas pessoas gostam muito de beber vinho aqui durante o outono, durante o inverno também, e é agradável, é bem agradável mesmo. Para encerrar, eu vou falar do inverno, né? Isso todo mundo já sabe, o inverno aqui é frio, muito frio. A gente chega a temperaturas aqui a gente pegou nesse último inverno, por exemplo, inclusive foi a primeira vez que eu peguei esse tipo de temperatura, sensação térmica de menos 40, abaixo de zero. No geral, o inverno ele é entre menos 5 e menos 10, no geral. A temperatura geral do inverno é essa. Mas tem dias que a gente fica em zero, tem dias que a gente sobe um pouquinho a temperatura, vai para 2, para 3 graus, e acreditem, amiguinhos, isso é quente. Isso é quente para quem está vivendo aqui. 2 graus, quando você está no meio do inverno, quando chega a 2 graus, você consegue até tirar um pouco das roupas que você está usando. E a gente chega também, obviamente, nas temperaturas mais baixas, né? Aquelas temperaturas de 30 graus negativos, 35 graus negativos, e aí com a sensação térmica, por causa de umidade e diversos outros fatores, de menos 40 e menos algumas outras coisas. Tem cidades mais para cima, províncias mais para cima, mais para o norte, que chegam a menos 40, menos 45 graus, tranquilo. Bom, vou deixar vocês com algumas imagens do inverno. Isso aqui, por exemplo, isso aqui. Então, a gente voltou, não vira a câmera. A gente voltou e só pra mostrar o tamanho do barranco. Se liga na altura da neve. Isso porque aqui tem um pouquinho de neve no solo aqui, ó. Tem um pouquinho, tá um pouquinho acima, deve estar uns 10 centímetros acima do solo. Mais isso aqui. Quer dizer, devia estar tipo na... E isso aqui. A tempestade feroz de neve que tá caindo. A quantidade de neve que tem no chão. Olha os carros tudo enterrados. Hoje vai ter um monte de gente que vai chegar atrasado do trabalho. Certo, isso encerra então esse vídeo aqui. Foi muito bacana fazer esse vídeo. Foi legal compartilhar essas experiências com vocês. Eu agradeço a Mariana pelo convite. Valeu, Mariana, foi bem bacana mesmo fazer isso com vocês aqui, fazer esse bate-papo. Foi mais do que um bate-papo, apesar de eu estar falando sozinho com a câmera, foi um bate-papo, eu considero pelo menos assim. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau!